Congresso Internacional do Medo. Provisoriamente não cantaremos o amor, que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio, porque esse não existe. Existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro. O medo grande dos sertões, dos mares, o medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas. Cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. Depois, morreremos de medo. E sob os nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. Gente, olha isso. Antologia poética de Carlos Drummond de Andrade. Pessoal, não esperem que em 10 minutos a gente consiga algum resuminho do que foi a obra desse poeta ímpar da nossa literatura, da nossa língua, da nossa cultura, eu diria. Nessa aula a gente vai falar sobre ele, sobre Drummond, e eu quero que simplesmente essa aula signifique uma vontade gigantesca de conhecer um pouquinho mais desse poeta, porque eu vou dizer uma coisa para vocês, são tantos anos de magistério e eu tenho a impressão que eu me surpreendo a cada dia com o que esse poeta deixou para nós. Eu trouxe para vocês essas imagens do lindo Carlos Drummond de Andrade. A visão dele, uma delas é a estátua, né? Essa estátua que já passou por tanta coisa, pichação, desrespeito, e aqui o Drummond, de verdade, em carne e osso, contemplando a praia. Essa imagem é tão característica nossa, da nossa literatura, mas o Drummond nos deixou um legado em tudo que a gente possa imaginar. Primeiro que a gente deve muito da nossa educação e cultura a ele, certo? Porque o Drummond, além de poeta, trabalhou em jornais, escreveu a vida inteira. Ele foi funcionário público e foi um amigo do ministro da Educação, Gustavo Capanema. Os dois, inclusive, estudaram juntos. Só que quando Gustavo Capanema estava no ministério, o Drummond, ele era um braço direito mesmo. E ele despachava, inclusive, assinava até no lugar do Gustavo Capanema. Então, muitas coisas que aconteceram no Brasil no sentido de melhorar a educação, de promover, por exemplo, a preservação da nossa cultura, muitas vezes passou pela mão do Carlos Drummond de Andrade. E uma coisa que eu quero que vocês reparem em documentários que eu vou indicar para vocês a partir de links do YouTube mesmo. Gente, Drummond tinha uma lucidez absurda para com o tempo presente. Gente, uma coisa que precisamos lembrar. O Drummond nasceu numa cidade chamada Itabira do Mato Dentro. Itabira do Mato Dentro, hoje a gente apenas conhece como Itabira, no interior de Minas Gerais. E era uma cidade riquíssima em minérios de ferro. Só que esta cidade sofreu demais por conta da extração deste minério de ferro. Então, sofreu em vários sentidos. Até hoje, é uma cidade que colhe este ônus da degradação ambiental, não recebe os royalties, todos que são de direito. E o Drummond sempre foi um poeta, numa parte da vida dele, mal compreendido por esta cidade, a sua cidade natal, mas depois é um poeta que volta aos seus laços, que volta às suas origens e defende Itabira, para que Itabira, enfim, reestruture a sua vida. Itabira hoje é uma cidade que tem muito do Drummond. Inclusive,
tem um documentário bem bacana que eu vou deixar daqui a pouquinho. Um documentário não, é um excerto, é um pequeno filme de uma poesia sendo recitada por um grupo de crianças de um projeto muito legal que existe em Itabira chamado de Drummondzinhos. É um projeto que ensina a poesia de Drummond para crianças, quaisquer que sejam, mas especialmente crianças carentes. Então você vai ver nesse projeto aulas de teatro, uma porção de situações assim, mas as crianças recitando as poesias do Drummond, que é uma coisa que eu tanto defendo, que a gente tem que fazer a molecada declamar as poesias. Mas enfim... Vamos deixar de lado um pouquinho só Itabira e falar do Drummond. Olha só uma coisa importante sobre ele. Gente, que sorte tivemos. O Drummond nasceu em 1902, faleceu em 1987. Com o Drummond acontece uma coisa meio que atípica com relação à maioria dos nossos grandes escritores. Ele não morreu jovem. Vocês já repararam como é característica, né, dos nossos autores não ter longevidade? E Drummond viveu muito. E o detalhe, Drummond, apesar de ser muito avesso às entrevistas, não gostava muito das câmeras, enfim, ele era até perseguido pelos jornalistas porque tinha muito a dizer, era um homem de influência, mas ele não gostava, ele tinha um jeito recatado, retraído. Mas nas poucas entrevistas que a gente vê, a gente percebe uma lucidez gigantesca de Drummond com relação ao seu tempo. Ou seja, ele é lá o homem de 80 anos, mas a cabeça dele não é a cabeça de uma pessoa usualmente vista como uma pessoa de 80 anos. Ele tem 80 anos, ele tem 82, 83, 84 anos, mas ele olha o seu tempo com todo o aparato que a experiência lhe deu. Então, talvez aconteça até conosco, e a gente não precisa ter 80 anos. Muitas vezes temos uma determinada idade e a gente olha para as gerações mais jovens com um desrespeito, com um desdém. De repente olha para o tempo presente e vocifera, porque no meu tempo sim que era bom. Para Drummond não existe o meu tempo era bom. Para Drummond, o tempo, segundo ele, o tempo é a minha matéria, o tempo presente, a vida presente, os homens presentes. Drummond fala isso num texto chamado A Procura da Poesia. Ele diz, olha, os homens presentes é que interessa, o tempo presente. Então, é uma ânsia por definir, por entender, por compreender o tempo presente. É coisa que a gente não vê, eu não vejo isso de uma maneira muito comum. E isso faz falta. Eu sinto falta mesmo de ver hoje pessoas com uma lucidez, uma clareza mesmo, para nos dizer alguma coisa sobre o tempo presente. Parece que o tempo presente precisa passar, virar de fato passado, para que então alguém olhe para trás e diga, pois é, aconteceu isso. Não, mas eu quero a compreensão agora, tá? Então, tem isso, tá? Que vocês vão perceber. Outra coisa muito legal, aquele livro que eu mostrei para vocês agora, no início da minha explanação, é uma antologia poética do Carlos Drummond de Andrade. Está bem acessível, encontrei até para baixar na internet, eu envio para vocês. Mas olha que coisa legal que o Drummond fez nessa antologia. Ele mesmo dividiu a sua poesia de acordo com os temas. E a divisão, eu quero que vocês acompanhem, é esta aqui, por gentileza, acompanha direitinho isso. Esta divisão em 9 tópicos consta nesta antologia. E o Drummond, é claro que essa antologia aqui é de 62, ele escreveu mais coisas, obviamente, depois. Mas a diferença está aqui. A gente não tem, vejam, um crítico literário, um professor de literatura dizendo o Drummond falou isso. Nós temos, sim, o próprio Drummond dizendo isso, falando, olha, a minha poesia fala disso, disso e disso. Então, por favor, eu quero que vocês acompanhem agora comigo alguns tópicos bem bacanas e a gente vai, assim, observar alguns com um pouquinho mais de atenção.
Necessariamente, alguns desses tópicos eles são mais marcantes, como, por exemplo, o primeiro deles, que vai falar do indivíduo. O Drummond parece que tinha sempre uma angústia muito grande para se definir, para se entender. Inclusive, ele dizia o seguinte, que ele só sobrevivia graças à sua poesia, porque senão ele já tinha pirado. Outra coisa muito presente na poesia do Drummond é uma referência à infância, às suas origens e à terra natal. E aí é muito legal, gente. Quando a gente vê o Drummond falando da terra natal, veja, nós estamos falando de um mineiro de Itabira, a tantos quilômetros distante de nós. Mas a gente vê o Drummond falando da terra natal, parece que aquilo se assemelha a qualquer pessoa falando da sua terra natal. A gente tem a impressão que o Drummond, ele consegue traduzir naquela, talvez, angústia, saudade, nostalgia que ele sente pela terra natal, ele consegue traduzir mais ou menos o sentimento que todo mundo tem quando fala da sua terra natal. Uma outra coisa muito legal que Drummond fez, gente, por favor, agora acompanhe aqui de novo. Ele fala da própria poesia, da metalinguagem. Então, por exemplo, tem um poema do Drummond chamado A Procura da Poesia, que ele fala assim, não faça versos sobre os acontecimentos. Relaxa, é mais ou menos como se dissesse isso, relaxa. Vai lá no reino das palavras, procura lá no reino das palavras, lá estão os poemas que esperam ser escritos. E é uma coisa doida ele falar isso, porque dá a impressão que a poesia é algo já pronto e que nem todo mundo pode penetrar nesse reino das palavras. Somente o poeta, ele parece que tem que ter alguma coisa especial para poder fazer isso. Mas é como se a poesia já estivesse escrita lá, esperando que alguém a desvendasse. É uma coisa muito curiosa, mas ele tinha know-how para falar tudo isso. E aí, assim, outra coisa muito legal, por favor, acompanhem o tópico 8, em que Drummond fala dos exercícios lúdicos. Ele brincava demais com os seus poemas. Drummond era, em alguns dos seus poemas, parecia que ele destoava desta aparência que comumente a gente está acostumado a identificá-lo. Essa pessoa séria, de terno, gravata, carequinha e de óculos. Por exemplo, cidadezinha qualquer, olha isso. Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um burro vai devagar, um cachorro vai devagar. Eita vida besta, meu Deus. Então, o Drummond muitas vezes era indagado, mas para que escrever essas coisas? Isso não combina com uma pessoa como você, séria, trabalha no Ministério da Educação. E ele simplesmente dizia, eu sou poeta. É assim. Então, a gente vai ver assim uma complexidade e, ao mesmo tempo, uma simplicidade nessa poesia do Drummond. Mas, gente, nessa ordem, é isso aí que vocês têm que atentar. Então, o tópico 1, mas não pela ordem, mas pelo... A gente tem que enumerar. E ele enumerou em 9 tópicos, mas não que esses 9 tópicos eles vão acontecer assim. Então quando ele era jovem ele falou do indivíduo. Depois com 30 anos ele falou da terra natal. Não. A coisa não foi desse jeito. Ele elencou as suas poesias, independentemente da época, ele elencou nessa subdivisão. Como se o tempo inteiro ele escrevesse assim. Só que, gente, essa poesia que eu li para vocês no início da nossa aula, chamada Congresso Internacional do Medo, e outras poesias que mais ou menos versem sobre essa temática, como Os Ombros Suportam o Mundo, são talvez algumas das poesias mais pungentes de Drummond, porque Drummond foi um grande escritor do pós-guerra. Então, Drummond, neste período aí, pós-década de 40, início da década de 50, ou durante a Grande Guerra, escreve muito sobre essa angústia que as pessoas sentiam em decorrência dos horrores da Segunda Grande Guerra.
Vale frisar o seguinte, nós hoje somos conhecedores dessas coisas, mas na época de Drummond, a informação chegava para poucos e Drummond sempre esteve envolvido em jornais e tudo, então ele tinha conhecimento das coisas horríveis que aconteciam mundo afora em decorrência da Segunda Grande Guerra. Então isso o angustiava. Por exemplo, em Os Ombros Suportam o Mundo, ele fala, chega um tempo em que não se diz mais meu Deus, chega um tempo que não se diz mais meu amor. Em vão mulheres batem a porta, não abrirás. Os ombros suportam o mundo e ele não pesa mais do que a mão de uma criança. Ou seja, os ombros têm que suportar o mundo, mas o mundo ficou leve. Ele não pesa mais do que a mão de uma criança. Por quê? Porque se este mundo não ficar leve, você não consegue viver. E como que faz para esse mundo ficar leve? Sendo indiferente. Então, algo que angustia demais o Drummond, acompanhem aqui, é este conflito entre o eu social, o eu e o social, e o tópico 5, o choque social, a violência humana. E a gente vê a presença disso nesses poemas do pós-guerra, tanto no seu primeiro livro, de 1930, Alguma Poesia, como nas suas crônicas. O Drummond sempre foi alguém muito interessado com essa problemática do mundo. Foi um poeta muito atento a isso tudo. Quando houve, porém, toda a situação do golpe de 64 no Brasil e a mudança de governo e tudo, né, com o regime militar, muitas pessoas achavam que o Drummond seria o primeiro a combater tudo isso. E, de repente, vem aí um outro tipo de poesia, talvez não voltada para a crítica social. Então, para muitos que esperavam uma postura diferente, aquilo soou como uma decepção. Só que a gente tem que acompanhar também a idade do poeta, né? Pensem, ele nasce em 1902, em 64 ele já era, então, portanto, um senhor de 62 anos. Talvez já tinha tido o seu momento de rebeldia. Vocês podem notar que nesta época, 64, 70, as grandes músicas de protesto, elas vêm pela voz das pessoas mais jovens, porque também é uma característica humana isso tudo, tá? E Drummond falece mais ou menos 10, 12 dias depois do falecimento da filha querida com quem ele tinha uma ligação extremamente de alma mesmo, e ela faleceu, se não me engano, em decorrência de um câncer, e ele parece que literalmente não resistiu à tristeza e morreu pouco tempo depois. E nos deixou. Que triste. A gente tem que pensar assim, um poeta como esse não deveria morrer nunca, não é mesmo? E não morre se a gente não deixar, certo? Lembra que eu falei para vocês de um projeto chamado Drummondzinhos? Então agora a gente vai fazer o seguinte, nós vamos olhar a produção desse projeto. Claro que vocês vão reparar que as crianças que vão aparecer neste vídeo gravaram num estúdio. A gente percebe isso pela clareza do som e tal, mas antes de mais nada, antes de um estúdio, essas crianças sabiam a poesia, a poesia José. E foi feita uma montagem com várias crianças declamando esse poema e eu quero que vocês reparem. Gente, posso garantir para vocês que é muito mais simples do que a gente imagina. Nós podemos, inclusive nós, fazermos o que foi feito aí nesse vídeo. Faz o seguinte, assistam e depois a gente volta a conversar. Tudo bem? José. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta? E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar. Cuspir já não pode, a noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio. O riso não veio utopia, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua agulha de jejum,
sua biblioteca. Sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Com a chave na mão, quero abrir a porta. Não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas, Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse. Se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse. Mas você não morre. Você é duro, José. Sozinho no escuro, qual bicho do mato? Sem ter agonia? Sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuge a galope. Você é macho, José. José, para onde? Vocês viram que impressionante, né? Nossa, que bonito. Eu sempre apreciei esse trabalho. E tem muita coisa dos Drummondzinhos na internet para a gente até se espelhar. Porque o Drummond, inclusive, ele deixou muitas poesias voltadas para a criança. E a coisa mais curiosa é a gente reparar que o Drummond parece que ele se coloca quase que no lugar das crianças mesmo quando escreve. De todas as poesias assim que a gente conhece que falem sobre isso, tem uma em especial que eu conheci essa poesia graças a uma Drummondzinha, uma menininha, gente, eu não sei se tinha 7 anos, que ela, num documentário, ela aparece neste documentário sobre um museu existente em Itabira e ela declama o poema O Doce. Então, com aquela vozinha de criança, a gente não vê Drummond, a gente vê de fato uma autêntica criança falando aquilo. A poesia é assim, ó: o doce, a boca aberta para o doce, já prelibando a gostosura, e o doce cai no chão de areia. Droga, logo aquele doce cobiçado a semana inteira com o dinheiro do seu bolso, irá deixá-lo ali só porque os outros estão presentes e vigilantes? A mão se inclina, pega o doce, limpa-o de toda a areia e mácula do chão. Se fosse em casa, eu não pegava não, mas no colégio, que mal faz? Então parece que tudo era poesia para ele, tudo era motivo para a poesia dele. Então agora, para a gente encerrar, eu vou deixar vocês com uma raridade também, que é uma pequena entrevista do Drummond, em que ele fala um pouquinho, dá para ver assim que ele não está muito à vontade, porque ele se dizia mesmo um legítimo itabirano, ele era retraído, apesar de ocupar cargos importantes dentro do Ministério da Educação, de ser uma pessoa notória, procurada pela imprensa, ele era tímido, ele não se sentia à vontade com as câmeras, vocês vão notar isso, mas ele fala de coisas com tanta lucidez. Então, é o jeito como a gente vai encerrar a nossa aula, tudo bem? Eu aguardo vocês para o nosso próximo vídeo, a gente vai falar sobre Guimarães Rosa, mas agora eu deixo vocês com essa entrevista do Drummond, tá bom? Um abraço, pessoal! Logo que o painel começou, em agosto, estamos tentando uma entrevista com o poeta Carlos Drummond de Andrade. Sabíamos de sua aversão a entrevistas, mas insistimos porque era Drummond e porque era um desafio. Otto Lara Rezende, amigo do painel e de Drummond, saiu à caça do fazendeiro do ar. Ele se manteve intransigente, duro como o ferro de Itabira. Otto Lara perseguiu, escreveu bilhete, telefonou, bateu a porta, mas Drummond não veio ao painel. Ele disse ao Otto Lara que queria morrer virgem da televisão. Hoje, quando Drummond completou 75 anos, aconteceu o inesperado. Nossa repórter Zaira Martins foi à casa do poeta, tocou a campainha e ficou esperando o não de todos os anos. Mas veio a entrevista que o Jornal Nacional mostrou esta noite. Carlos Drummond de Andrade é um homem feliz?
Eu acho que sou feliz porque eu estou vivo, né? Viver já é uma felicidade. E a poesia? Como o senhor define a poesia? Há 10 mil definições de poesia. Eu não tenho nenhuma própria. Você escolherá a que achar interessante, porque a poesia por si mesma é uma explicação do mundo. Agora, a explicação da poesia fica por conta do leitor e da sensibilidade dele. Drummond, a poesia sempre foi uma companheira constante na sua vida? Bom, eu acho que isso de poesia é uma questão de inclinação, de movimento natural do ser. Desde criança ou desde rapazinho, eu tinha um irmão que me orientava em matéria de leitura, me dava livros, e com isso eu fui me interessando por poesia, como poderia ter me interessado por outra atividade, outra forma de criação artística. Drummond, sobre os poetas novos, o senhor tem alguma preferência? Não, eu conheço poucos poetas novos, né? E tenho a minha paixão pelos poetas velhos. Eu acho que até uma espécie de solidariedade de classe, né? E desses poetas velhos? Eu coloco sempre em primeiro lugar pela afetividade, pelo carinho que eu tenho por ele e que ele tinha por mim, Manuel Bandeira. É uma espécie de orientador, de pai, poeta.